Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre ciência respiratória. Então, nessa aula, como a partir da aula de teste de função pulmonar, prova de função pulmonar, é necessário todos aqueles conhecimentos prévios das 7 aulas iniciais sobre mecânica, transporte de gases, controle da ventilação, ventilação-perfusão, relação ventilação-perfusão, estrutura e função pulmonar e anatomia do sistema respiratório. Então, essas 7 aulas, elas são as fundamentais, são as 7 aulas bases para a gente entender os próximos assuntos. Hoje uma aula também de terapêutica é como desvendar que alguém está entrando em ciência respiratória, como desvendar, como tratar, o que fazer, entendeu? Então, nessas condições, nessa aula, é necessário então todos esses conhecimentos, anexar todos esses conhecimentos das aulas prévias para entender a aula de ciência respiratória. Na aula passada nós falamos de oxigenoterapia, então a meta foi alcançada, entender a indicação da oxigenoterapia, quando utilizar, como fazer a dosagem dessa oxigenoterapia, as formas de administração, utilização de desmame. Eu vou expor também alguns exercícios para vocês de oxigenoterapia e também no final dessa aula nós vamos discutir um pouquinho também alguns exercícios sobre respiratória. Então, começando essa aula aqui no nosso slide 1, o material também vai ser enviado para vocês, o material teórico com slides e algumas discussões prévias. Então, sobre ciência respiratória. Marta, o que seria isso? Então, seria uma condição em que o sistema respiratório ele não consegue manter a demanda adequada de oxigenação e ventilação. Uma forma mais dentro do sistema seria basicamente o paciente não consegue manter uma oxigenação adequada e não consegue manter também o gás carbônico no nível arterial adequado. Então, o paciente vai ter o que, Mário? Geralmente, uma queda de oxigenação, pode ser seguido ou não também de uma queda da PaO2 e o aumento do gás carbônico. Então, já um conhecimento prévio, a nível arterial, o gás carbônico tem uma pressão parcial de 35 a 45. Então, qual a pressão parcial do gás carbônico? De 35 a 45. E a PaO2 arterial varia de 80 milímetros a 100 milímetros de mercúrio. A saturação periférica algo acima de 90% ou 92%, como nós falamos na aula de oxigenoterapia. Então, condições em que o corpo não consegue manter a pressão parcial de oxigênio, tem uma queda da PaO2, geralmente menor que 60%, com uma saturação menor que 80%, com sinais clássicos de respiratória, esse paciente está entrando em insuficiência respiratória. Cuidado, com essa respiratória silenciosa que agora está acontecendo no Covid-19, pelo novo coronavírus. Eles chamam de respiratória, hipoxemia feliz, ou hipoxemia silenciosa, onde o paciente não tem os sinais clássicos de insuficiência respiratória, mas tem uma queda severa da oxigenação, com uma queda severa da PaO2. Esse paciente também está em transe respiratória, mas ele não vai se enquadrar quase nos sinais clássicos que nós vamos falar depois da respiratória. E na hipercapnia, geralmente o paciente, que é o termo utilizado quando tem aumento do gás carbônico no nível arterial, o PCO2 já está acima de 45 ou melhor, 50 milímetros de mercúrio. Nessas condições, o corpo não está de forma adequada realizando a ventilação alveolar e o paciente não está conseguindo manter o gás carbônico em níveis adequados no leito arterial. Então, Mário, vamos revisar lá. Então, é uma condição que o sistema respiratório não consegue manter a oxigenação e o gás carbônico em níveis adequados. Perfeitamente. Então, a nível arterial, não tem uma condição adequada de oxigenação ou, no nível também arterial, não consegue manter níveis adequados do gás carbônico. A diferença, os níveis adequados serão de 80 a 100 milímetros de mercúrio de PaO2, com uma saturação maior que 90%, e do gás carbônico de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Para o gás carbônico, para você saber os níveis de gás carbônico, o ideal é você ter uma gasometria arterial. Em pacientes intubados também utiliza-se um mecanismo chamado capnografia. A capnografia é um meio também direto de avaliar o gás carbônico. Como você avalia a oxigenação através de um oxímetro de pulso, aquele que você coloca no dedo, você avalia a oxigenação pela saturação. Você também pode avaliar de forma indireta o gás carbônico com um dispositivo chamado capnógrafo. Porém, o padrão ouro ainda é a gasometria
arterial. Beleza, Marta, entendi número 1, que é o conceito de insuficiência respiratória. O sistema respiratório não consegue manter de forma adequada oxigenação e ventilação, representada pelo oxigênio arterial e o gás carbônico arterial. Perfeito, Marta, tranquilo. Aqui são alguns dados, tal, de insuficiência respiratória. Vou falar do Brasil aqui, dados que correspondem geralmente a quase 60% da internação em unidades hospitalares. Respiratória é algo muito comum, então, gente, quase 60% das condições de internação são por insuficiência respiratória e a mortalidade é muito alta, gira em torno um pouco maior que 40%. Então, o paciente que desenvolve insuficiência respiratória precisa ser diagnosticado, ele precisa ser reconhecido, ser tratado adequadamente de forma precoce. Caso não seja, a porcentagem de mortalidade daquele indivíduo, as chances de mortalidade daquele paciente, elas se tornam elevadas. Beleza, Marli, quais são então os fatores de risco para desenvolver insuficiência respiratória? Muito parecido com os sinais do Covid-19, pacientes idosos, pacientes obesos, pacientes com doenças pulmonares prévias, pacientes hipertensos, pacientes com doenças cardíacas prévias. Então, essas condições, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o sinal clássico de doença pulmonar. Então, esses pacientes têm condições a mais para desenvolver a insuficiência respiratória. Então, eu entendi o conceito, entendi que é uma doença que realmente requer muita internação e a mortalidade muitas vezes é muito alta, e as condições que podem levar como fator de risco até mesmo agravar aquela condição, a insuficiência respiratória. Beleza, Marta, eu entendi basicamente. E no nível mais celular, o que está acontecendo? Então, se o corpo ele não consegue manter a oxigenação a nível arterial e não consegue manter o gás carbônico a nível arterial, esse corpo vai estar sofrendo, as células a nível tissular vai estar sofrendo. Com isso, o corpo pode entrar em acidose, entendeu? E a acidose é um mecanismo muito deletério para as células teciduais, no caso o tecido, as células. Nessas condições, o corpo pode realmente ter a morte celular, entendeu? Dano celular nas reações químicas, reações enzimáticas do corpo. Por quê? Porque a nível celular, a acidose ela impede várias reações químicas, entendeu? Nessa condição, o indivíduo tem altas chances de mortalidade. Então, a oxigenação e a ventilação, que é compreendida pelo nível adequado do gás carbônico, ela tem íntima relação a nível celular, entendeu? Muito cuidado que as duas coisas podem gerar a acidose, entendeu? E a hipóxia também, né, a nível celular, também é muito deletério. Lembrando que o oxigênio é um meio, entendeu, adequado para as reações. Vamos lá, Marli, vamos classificar agora a insuficiência respiratória. Beleza. Essa classificação vai se repetir nos próximos slides e eu vou só colocando alguns detalhes. Sobre as trocas gasosas, eles classificam em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 eles chamam de hipoxêmica, ou seja, é insuficiência respiratória que há só alteração da oxigenação. O que seria isso, Marli? Basicamente, um paciente, um exemplo clássico, pegou uma pneumonia da origem bacteriana. Essa pneumonia, o paciente tem uma queda de oxigenação observado tanto pela saturação periférica menor que 90%, com uma PaO2 menor que 60%, com sinais ainda clássicos de insuficiência respiratória que falarei posteriormente, porém o gás carbônico está normal. Quando você fez a gasometria daquele paciente, o PCO2 desse paciente está normal, está em torno de 40 milímetros de mercúrio, está dentro da faixa de normalidade. Ou seja, não há alteração do gás carbônico, mas é uma condição acentuada, com um déficit acentuado de oxigenação. Então esse paciente vai ser classificado como insuficiência respiratória tipo 1 ou hipoxêmica. Marli, o Covid-19 se enquadra nisso? Com certeza. O Covid-19 é classificado como insuficiência respiratória tipo 1 ou hipoxêmica, ou insuficiência respiratória silenciosa, onde a queda de oxigenação e o nível do gás carbônico se encontra em níveis normais. Beleza, Marli, tipo 2. O tipo 2, ou hipercápnica, é quando aquele paciente consegue manter a oxigenação, ou seja, saturação ok, PaO2 ok, porém o gás carbônico está alterado. Quando é feita a gasometria desse paciente,
o PCO2 está maior que 45 ou maior que 50 milímetros de mercúrio, indicando que o indivíduo não tem uma boa ventilação alveolar, tem uma troca gasosa por conta da ventilação alveolar inadequada. Porém, a oxigenação está normal, porém o que está alterado é o gás carbônico. Então vamos lá, Mário, repete. Tipo 1, alteração só da oxigenação, gás carbônico normal. Tipo 2, alteração agora do gás carbônico elevado, maior que 50 milímetros de mercúrio, e oxigenação preservada, com saturação adequada, PO2 adequado. Então vamos lá, tipo 1 e tipo 2. E a tipo 3, Mário? É a mistura ou mista das duas coisas, onde o paciente tem a alteração tanto da oxigenação como a alteração da ventilação, alteração tanto do oxigênio como do gás carbônico. Esse paciente então tem uma dessaturação, uma queda da oxigenação, se não receber oxigênio suplementar ou condição terapêutica adequada, e alteração também da ventilação alveolar, do volume minuto também alveolar. Então, 3 condições. Número 1, tipo 1 ou hipoxêmica, oxigenação alterada, a CO2 normal. Tipo 2, CO2 alterada e oxigenação normal. E tipo 3, as duas coisas alteradas. Marli, sobre o curso clínico, como a gente pode classificar também a insuficiência respiratória? Aguda, crônica ou crônica agudizada. Como é a aguda? A aguda é o clássico do Covid-19, aquele paciente lá que realmente em algumas horas, no máximo em alguns dias, esse paciente tem de forma insidiosa uma queda da oxigenação ou uma alteração da ventilação, e esse paciente tem sinais clássicos de insuficiência respiratória, ou seja, o tempo referido a esse paciente é um tempo em dias ou horas, ou seja, esse paciente é agudo. A crônica, geralmente, esse paciente já é um paciente que já tem alguma doença prévia, ou é uma coisa mais arrastada que já levou semanas, entendeu? Um caso clássico, o paciente tem uma pneumonia bacteriana que está sendo tratada em casa, e está se mantendo no nível limítrofe de oxigenação, uma saturação de 90%, 91%, 89%. Em casa, tratando com antibióticos, tem sinais ainda limítrofes ou clássicos de insuficiência respiratória, aumento do trabalho respiratório, uma queda de oxigenação periférica ou limítrofe, sinais realmente de uma taquicardia. Então, esse paciente vem arrastando esse quadro. Então, nesse caso, é considerado respiratória tipo 2 ou tipo crônica também. E o tipo 3, chamado crônica agudizada, é aquele paciente já tem uma doença prévia, exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica é o sinal mais clássico da tipo 3, ou seja, esse paciente já convive com a insuficiência respiratória, ele pega para uma pneumonia comunitária. Nesse caso, esse paciente vai agudizar a insuficiência respiratória, ele já está grave, já tem insuficiência respiratória já de forma crônica, ele já tem níveis mais elevados de gás carbônico e níveis limítrofes de oxigenação. Esse paciente, com o cursar de uma nova infecção, ele pode definhar ou piorar a saturação que já é limítrofe e acentuar o gás carbônico no leito arterial. Ele agudizou uma condição que ele já tem de forma prévia. Então vamos lá, mas repete para não ficar confuso. A aguda sobre o curso da doença é uma coisa de horas ou dia muito clássico da Covid-19, uma pneumonia também bacteriana é muito comum. A crônica também é um paciente também que alguma sequela neurológica, um paciente com a pneumonia bacteriana que vem arrastando um quadro respiratório já por semanas. E a crônica agudizada, a mais clássica, é do doente pulmonar obstrutivo crônico. O paciente tem uma respiratória já crônica por alguma outra condição, ou exacerbação da doença, ou algum quadro infeccioso, ele agudizou, ele piorou aquele seu estado basal. Ou seja, o estado basal dele já é limítrofe, já é ruim, já tem sinais clássicos de respiratória, e ele agudizou esse quadro basal. Então, sobre as trocas gasosas, pode ser considerada tipo 1, tipo 2 ou mista ou tipo 3, sobre o curso ou cursada da doença em aguda, crônica ou crônica agudizada. Segundo a imagem aqui de Lamba, 2016. Então, Mar, nós falamos das trocas gasosas, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, assim, me mostra um pouquinho mais sobre a relação dessa insuficiência respiratória a nível fisiopatológico. Geralmente, é tipo 1, gente, quando tem relação íntima ou direta com a membrana alveolocapilar, ou seja, o paciente tem algum estado de redução da difusão, esse paciente tem algum estado de aumento
do espaço membrana alvéolo capilar com líquido intersticial, ou seja, alguma alteração ao alvéolo capilar. O oxigênio, lembrando que ele tem menos capacidade de difusão que o gás carbônico, então ele depende muito da integridade da membrana alvéolo capilar. Então, outra coisa que a gente não pode esquecer também na aula de relação ventilação-perfusão é a lei de Fick. Se nós colocarmos o oxigênio nessa condição de difusão, algo interessante. A lei de Fick fala o seguinte, na parte de cima do numerador ele fala que para ter uma boa difusão tem que ter uma boa área, ou seja, se os alvéolos estão tendo um bom contato com o leito capilar, uma boa área de troca gasosa alvéolo capilar, eu vou ter uma boa difusão, uma boa oxigenação. Então, alguma doença que atrapalhe a área líquido dentro do alvéolo, um shunt, ou líquido na membrana alvéolo capilar, isso pode ser uma condição que possa reduzir a difusão, levando uma queda de oxigenação, levando sinais de insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, o clássico da insuficiência respiratória hipoxêmica geralmente é alguma alteração na membrana alvéolo capilar, como eu falei, que é o clássico que eu falei da Covid-19, que há uma alteração ventilação-perfusão. A tipo 2 é hipercápnica. O sinal fisiopatológico dela que a gente não pode esquecer é na aula que nós falamos de volumes e capacidades. Nessa aula nós comentamos sobre o volume minuto ou volume alveolar, que ele é descrito pela multiplicação do volume corrente pela frequência respiratória. Marli, qual é o meu volume minuto? O meu volume minuto é o meu volume corrente, é o quanto de ar que eu consigo colocar dentro do meu pulmão, multiplicado pela frequência respiratória. Então vamos lá. Vou dar um exemplo clássico. Lógico que eu estou descartando o espaço morto, eu estou falando que todo o volume chega a nível alveolar. Vamos dizer que eu estou ventilando com meio litro de ar, 500 ml. E minha frequência respiratória é por volta de 20 respirações minuto. Então, a ventilação alveolar é a multiplicação das duas coisas. Vamos dar um exemplo. 0,5, que é a minha ventilação alveolar, em litros, 0,5 ou meio litro, multiplicado por 20 respirações minuto. 0,5 vezes 20 vai dar uma ventilação minuto de 10 litros minuto. É a quantidade de ar que entra por minuto no meu pulmão, descartando, claro, o espaço morto. Então, essa ventilação minuto ela está alta, ela está adequada ou com sinais respiratória, que é uma ventilação alveolar um pouco alta. Marli, uma condição que vai gerar essa respiratória tipo 2. Vamos dar um exemplo. O paciente teve perda do drive respiratório, teve um AVC isquêmico e a frequência respiratória desse paciente agora está reduzida. Com isso, vai reduzir a ventilação alveolar. O gás carbônico que está agora no leito realmente voltou pelo sangue venoso, precisa sair. E se ele não consegue sair, ele começa a se acumular também nos leitos arteriais. Então, a insuficiência respiratória hipercápnica depende intimamente da fisiopatologia ou da clínica da ventilação alveolar. Depende do adequado volume alveolar e depende da frequência respiratória. Então, Marli, doenças que alteram o drive respiratório, que é a frequência respiratória, alteram o volume alveolar. Perfeito. Doenças que alteram o volume corrente ou volume alveolar também alteram o volume minuto alveolar. Perfeito. Então, essas doenças são as clássicas que aumentam o gás carbônico, levando o indivíduo a essa respiratória hipercápnica. Me dá outro exemplo, Marli. Vamos dizer um paciente que tem uma doença neuromuscular. Essa doença neuromuscular, ele não consegue manter o volume alveolar, ele começa a hipoventilar, ele não consegue manter o volume alveolar de forma adequada. Vamos dizer que o volume alveolar desse paciente seja por volta de 400 ml. Esse paciente agora começou a ventilar só com 200 ml. E a frequência dele está por volta de 20 respirações minuto. Esse paciente vai fazer então 0,2 litros ou 200 ml vezes 20 respirações minutos. Multiplicando 0,2 por 20 dá em torno de 4 litros por minuto, ou seja, uma ventilação mais baixa. Marli, qual seria a ventilação minuto ideal? 5. 5 litros por minuto é em torno da ventilação minuto da maioria dos indivíduos saudáveis. Então, o que você percebeu? Que esse paciente tem uma redução da ventilação minuto, 4. Então, esse paciente tem altas chances de aumentar o gás carbônico. Nessa condição, ele pode entrar, então, em insuficiência respiratória hipercápnica ou tipo 2. Marli, vamos revisar para não ficar confuso.
Então, respiratória tipo 1, claro que pode ter outras condições, tá, gente? Mas a clássica é alterações na membrana alveolocapilar, como shunt pulmonar, que eu dei indicação, ou redução da difusão, com aumento do líquido intersticial, aumento da distância alveolocapilar. E a tipo 2 geralmente está muito ligada com a ventilação alveolar, a quantidade de ar que entra e sai durante 1 minuto no pulmão, que é a ventilação minuto, que depende intimamente do volume corrente e da frequência respiratória. Então, doenças que alteram a frequência respiratória ou que alteram o volume alveolar, reduzindo os dois ou um dos dois, podem diminuir o volume minuto alveolar, gerando, então, aumento do gás carbônico. Por quê, Mário? Se eu não tenho volume minuto, eu não tenho como expulsar o gás carbônico. Automaticamente ele pode se elevar. Ah, então eu entendi. Se respiratória tipo 2 depende desse volume minuto alveolar. Se o paciente não consegue manter esse volume minuto mínimo alveolar de 5, por exemplo, ele tem altas chances de reter gás carbônico, aumentando o gás carbônico no leito arterial, com isso levando ele, ou poderá levá-lo a respiratória tipo 2 ou hipercápnica. E a tipo 3, quando tem as duas coisas associadas. Muito comum quando o paciente tem uma ventilação minuto alveolar alterada, e ainda tem algum shunt pulmonar, alguma alteração a nível alveolar, na membrana alveolocapilar. Dá um sinal clássico, Mário. Pulmão de Sara. Vamos dar um exemplo. O paciente tem inundação alveolar, tem shunt pulmonar, déficit de oxigenação, e ele começa a entrar em falência muscular respiratória, ou seja, a musculatura não consegue mais manter a quantidade de gás alveolar adequada. Ele começa a fazer uma hipoventilação, ele começa a diminuir a quantidade de gás alveolar. Nessa condição, o volume minuto vai cair, ele vai também aumentar o gás carbônico, fazendo as duas coisas, queda de oxigenação e aumento do gás carbônico. Então, essa classificação melhor se enquadra em insuficiência respiratória tipo 3 ou mista. Beleza, Marder. Nós falamos da tipo 1 aqui, que é a hipoxêmica, muito ligada com a membrana alveolocapilar, entendeu? Muito cuidado que em algumas condições ofertar oxigênio pode ser que não seja tão adequado. Um exemplo. Quando nós falamos da lei de Fick, na nossa aula de ventilação e perfusão, a lei de Fick fala o seguinte: para um gás conseguir passar do lado para o outro, há uma lei de difusão. Essa lei depende do seguinte: primeira coisa, da área. Ou seja, quanto maior a área, maior a difusão. Muito clássico, a gente dá aquele sinal de atravessar uma rua. Exemplo, se eu tenho para atravessar uma rua, tem um grande espaço, uma grande área para atravessar, é muito mais fácil atravessar de um lado ou do outro para a rua, porque essa área me permite isso. Então, quanto maior a área, maior a difusão, maior a capacidade de um composto passar de um lado para o outro. A gente falou que a diferença de pressão também do alvéolo para o capilar, do meio 1 para o meio 2, também melhora a difusão. Um exemplo clássico: se eu tenho um PaO2 de 100 a nível alveolar, e eu tenho um PaO2 no leito capilar de 40, eu tenho uma diferença de 100 para 40. Nessa condição, tem uma diferença dos dois meios. Então, fica mais fácil para ocorrer a difusão, porque eu tenho diferença de pressões entre os dois espaços. Diferente se eu existir, por exemplo, no alvéolo 100 de PaO2 e no capilar também 100. Então, tem a mesma pressão de um lado e do outro. Não vai ter diferença de pressões. Automaticamente tem uma menor difusão. Então, vamos lá. Volta lá, Marta. A lei de Fick fala o seguinte: para que tenha uma boa difusão, preciso ter uma boa área. Quanto maior a área, melhor a difusão. Quanto melhor a diferença de pressões, melhor a difusão. E a parte do denominador que a gente não pode esquecer é a espessura. Quanto maior a espessura, pior a difusão. Por quê? Pense comigo. Você tem que atravessar de um lado para o outro. E tem uma quantidade de pessoas pequena. Você consegue atravessar do lado para o outro da rua, porque a quantidade de pessoas que tem ali fazendo uma espessura, uma barreira, é pequena. Porém, agora tem uma multidão de pessoas no meio da rua. Então, a dificuldade para você passar de um lado para o outro é maior, porque quanto maior a espessura, maior a multidão, mais difícil para passar. Então, pior a difusão. Então, quanto maior a espessura, pior a difusão. Quanto menor a espessura, melhor a difusão. Por isso que nós falamos, quanto maior a distância alveolo-capilar, pior a difusão. Quanto menor a distância alveolo-capilar, melhor a difusão. Só que ele fala o seguinte: quando nós falamos de oxigenoterapia, quando estamos falando de respiratória tipo 1 ou hipoxêmica, o paciente está caindo a sua oxigenação, a primeira coisa que a gente quer ofertar para o paciente é oxigênio, correto. A gente, naquela agonia, na primeira tentativa terapêutica de reverter essa respiratória hipoxêmica ou tipo 1, como nós falamos na aula de oxigenoterapia, é ofertar oxigênio. Mas muito cuidado, porque algumas patologias são refratárias ao oxigênio. Um exemplo clássico
é se você tem alguma alteração na área, ou seja, no contato entre a membrana e o alvéolo capilar. Você começa a ofertar oxigênio, você tenta gerar uma diferença de pressão entre o alvéolo capilar, mas o interstício está todo inundado por líquido. Essa troca gasosa não vai acontecer, porque a área de troca está reduzida. Então, algumas condições, o paciente ele pode ser refratário, não responsivo à oxigenoterapia. Por quê? Porque ou a área ou a espessura estão muito alteradas, que vão ser maiores ou mais persistentes para alterar a difusão. Então, Mário, o que tu quer me falar com isso? Quero falar o seguinte, que quando você oferta oxigenoterapia, você tem que entender que a área de contato alvéolo capilar tem que estar pelo menos boa. E a espessura alvéolo capilar também não pode estar muito alterada, porque você vai só ofertar oxigênio para gerar uma diferença de pressão. Se isso você faz e melhora a oxigenação, com certeza a parte alvéolo capilar está íntegra e a parte também da espessura alvéolo capilar também está íntegra nessa membrana. Então você ofertou oxigênio, esse paciente melhorou. Mas você ofertou oxigênio para esse paciente, que é o clássico na insuficiência respiratória hipoxêmica, na tentativa de melhorar esse paciente com oxigenoterapia. E ele não melhorou, então você vai pensar em outras condições que estão levando à queda da oxigenação respiratória. Ou é uma alteração de área ou uma alteração de espessura. Isso é o clássico da doença pulmonar, do parênquima pulmonar. Mas existe outra condição, Mari, que eu oferto oxigênio para esse paciente e ele não melhora? Sim. Vamos dizer que tem um espaço, um buraco, que comunique sangue venoso com arterial. Alguma persistência do canal, alguma comunicação intra-átrio, uma comunicação entre os ventrículos e mistura sangue venoso com sangue arterial. Vamos dizer que está misturando o sangue do átrio direito com o átrio esquerdo ou do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Ou seja, esse sangue não vai para o pulmão realizar trocas gasosas. Ou seja, é um sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, que se mistura com o sangue arterial do ventrículo esquerdo e é emanado para o corpo. Nessa condição, não adianta você ofertar oxigênio, é o famoso shunt direito-esquerdo. Esse paciente você oferta oxigênio, mas o oxigênio não vai melhorar a saturação desse paciente, não vai melhorar a respiratória hipoxêmica dele. Por quê? Porque nessa condição, possivelmente, esse oxigênio não vai entrar em contato com esse sangue, já que ele está se misturando antes da realização da troca gasosa. Mas então estou entendendo. Então, em algumas condições, claro, o clássico é ofertar oxigênio e observar se melhora. Se melhorou, a diferença de pressão de ofertar oxigênio foi muito solutivo e foi benéfico naquele momento. Porém, se eu oferto oxigênio, não melhora a saturação do meu paciente de cara, opa, sinal de alerta, ele pode ter alguma outra condição refratária ao oxigênio. Se for pulmonar, alguma alteração de área, ou seja, de contato membrana alvéolo capilar, ou aumento da espessura que dificulte a passagem do oxigênio do leito alvéolo para o capilar. Se nada disso está acontecendo, pode ser também um shunt direito-esquerdo, ou seja, mistura de sangue arterial, venoso, do lado direito para o lado esquerdo do coração. Uma outra condição também é o tromboembolismo pulmonar. O que é isso? Tem alguma oclusão ao nível capilar, ou seja, o alvéolo está íntegro, mas o capilar está entupido por algum trombo. Nessa condição também vai ter alteração da troca gasosa. Você começa a ofertar oxigênio para esse paciente e a saturação também não sobe de forma adequada. A alteração não está no nível do parênquima pulmonar, ou seja, você oferece uma boa diferença de pressões, a área de contato alvéolo capilar está íntegra, não tem uma distância expressiva dessa parte que eu falo, da espessura. E por que está caindo a oxigenação? Porque não tem uma boa difusão, ou seja, o leito capilar não está com sangue, com a quantidade adequada de sangue para realizar a troca gasosa. Ou seja, o sangue que deveria chegar no alvéolo para fazer a troca gasosa está acontecendo de uma forma diminuída. Então, Mário, você está me falando que em algumas condições a oxigenoterapia ela se torna refratária. O normal é, quando eu oferto oxigênio, o paciente deve realmente subir a oxigenação, mas em algumas condições isso não pode acontecer. Se tiver dificuldade ou diminuição da área de contato alvéolo capilar, aumento da espessura, shunt direito e esquerdo, ou seja, sangue venoso se misturando com sangue arterial, ou muito comum, o tromboembolismo pulmonar. Então, falando dessa respiratória hipoxêmica, nós falamos que as condições clássicas dela estão ligadas com a membrana alvéolo capilar. E a primeira conduta terapêutica para esse paciente é ofertar oxigenoterapia, ofertar oxigênio de forma externa. Se eu perceber que esse paciente não melhorou, possivelmente tem uma dessas condições que eu falei anteriormente.
Beleza, Mardo, eu entendi se respiratória tipo 1, é hipoxêmica, muito ligada com a membrana alveolo-capilar. Eu devo ter cuidado se eu ofertar oxigênio para esse paciente e ele não tiver melhora da sua saturação periférica. Mardo, é a tipo 2. A tipo 2 já falei anteriormente. É muito ligada com a ventilação minuto, gente. É com as condições que deterioram, reduzem a ventilação alveolar, o volume minuto alveolar. O volume minuto menor que 5 tem altas chances desse paciente estar fazendo uma hipoventilação, ou uma redução do volume alveolar. Nessa condição, esse paciente pode ter altas chances de aumentar o gás carbônico no leito arterial. O gás carbônico mais de 50 milímetros de mercúrio de forma aguda é uma condição de insuficiência respiratória hipercápnica, ou tipo 2. Então, Mário, me fala algumas condições que isso pode acontecer. Vamos dizer, o paciente tem uma péssima complacência pulmonar. Ele não consegue encher bem aquele pulmão. Nessa condição, o volume alveolar, o volume corrente alveolar pode ser reduzido. Com essa condição, volume reduzido, a frequência pode até estar normal. Porém, o volume minuto vai reduzir. Nessa condição, o gás carbônico pode aumentar. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente tem um volume expirado reduzido. Nessa condição, também ele pode reter gás carbônico e diminuir o volume minuto decorrente do volume minuto alveolar. Então, qualquer condição, gente, que possa reduzir o volume minuto, seja o volume corrente, seja a frequência, vai diminuir o volume minuto alveolar e tem altas chances de reter o gás carbônico, com elevação do gás carbônico, gerando respiratória hipercápnica. Tranquilo? Então, tipo 1 muito ligado com a membrana alveolo-capilar e o tipo 2 muito ligado com o volume minuto alveolar. Beleza? Tranquilo, Marden. E a mista? A mista é quando tem ligado as duas coisas. Sobre a tipo 2 também pode ter redução da frequência. Um exemplo, o paciente tem um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico ou alguma doença neurológica que diminua a frequência respiratória, alguma doença no controle respiratório. Nessa condição, como ele tem uma frequência respiratória mais reduzida, o volume minuto também vai cair, tá bom? Vamos lá. Agora a tipo 3 e a mista tem as duas coisas. Tem a hipoxemia, a hipoxêmica e também tem a hipercápnica, com aumento do gás carbônico. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, o paciente tem a Covid-19 agora, esse paciente tem a forma mais grave da Covid-19, ele tem chante pulmonar, tem líquido inflamatório a nível alveolar, dificultando essa membrana alveolo-capilar da troca gasosa, número 1, que era a oxigenação, beleza? E agora a número 2, esse paciente está entrando em falência muscular respiratória, já não está conseguindo com a sua musculatura, com os efetores, manter o volume alveolar. O volume ideal dele é 400 ml. Como ele está cansando, agora ele está fazendo só 200. O que vai acontecer com o volume minuto? Vai cair. Automaticamente, altas chances de aumentar o gás carbônico. Então, ele tem as duas condições, o nome de insuficiência respiratória mista, ou hipoxêmica e hipercápnica. Beleza, Marla, entendi as duas coisas. Sobre o curso da doença nós falamos, de forma aguda, crônica e crônica agudizada, muito clássico da crônica agudizada, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Manifestações e métodos de diagnóstico. Então essa parte é bem interessante, tá, gente? Claro, a Covid-19 que eu estou falando agora tem aquela respiratória hipoxêmica silenciosa, mas ela é uma exceção da regra. E qual é a regra, Mara? A regra é o seguinte: você chegou no paciente, você observa queda de oxigenação, hipoxêmica. E esse paciente tem sinais clássicos de utilização de musculatura acessória, aumento da frequência respiratória. Mário, vai aumentar a frequência respiratória na hipoxêmica? Sim, gente. Não esqueça que pode ter excitação dos quimioreceptores periféricos, que eles se acentuam ou são ligados na hipoxemia. Então, chegou lá, o paciente está desaturando, saturação menor que 90, ele tem aumento da frequência respiratória, frequência maior que 20 ou 22. Taquicardia, sudorese, alguns desses sinais clássicos aí de aumento do trabalho respiratório, batimento de asa, retrações, respiratória tipo 1. Por que tipo 1? Porque tem queda de oxigenação e aumento do trabalho respiratório. Aí você chega naquele paciente com sinal clássico, aumento do trabalho respiratório, uso de musculatura acessória, aumento da frequência respiratória, taquicardia, saturação normal. Quando você chega e pega a gasometria desse paciente, você observa um CO2 de 60, maior que 50 ml de mercúrio. Você pode classificar esse paciente com insuficiência respiratória, possivelmente hipercápnica, porque o aumento do trabalho respiratório, os sinais clássicos de respiratória estão ligados com o aumento do gás carbônico ou respiratória tipo 2. Então, os sinais clássicos: aumento do trabalho respiratório, aumento da frequência respiratória, uso de musculatura acessória, assincronia tórica abdominal, aumento da frequência cardíaca. Então, os sinais clássicos de
insuficiência respiratória. Então, muita atenção nos próximos anos, que vai entrar em áreas de estágios, nos sinais clássicos de insuficiência respiratória. Beleza, Mário, como é que eu posso diagnosticar isso daí? Na hipoxêmica, gente, você pode utilizar duas coisas. A gasometria para avaliar o PaO2 se está menor que 60 e de forma rápida a saturação periférica de oxigênio com oxímetro. Pegou o oxímetro do paciente, colocou no dedo dele, saturação menor que 90, sinal de alerta. Se ele tiver sinais clássicos de respiratória, esse paciente pode estar desenvolvendo essa respiratória tipo 1 ou hipoxêmica. Mário, para hipercápnica é um pouco mais difícil, você vai ter que observar os sinais clássicos de respiratória, que são os mesmos, porém vai precisar de uma gasometria arterial para avaliar o aumento do gás carbônico no leito arterial. Beleza, então os dois sinais, ou diagnóstico, forma diagnóstica, uma oximetria e a gasometria arterial. Perfeito, sim, as duas coisas são suficientes para ajudar no diagnóstico dessa respiratória, se ela é hipoxêmica ou se ela é hipercápnica. Não esqueça, tá? Hipoxêmica, a fim didático, ligado com a oxigenação, gás carbônico normal, hipercápnica, CO2 alterado, oxigenação normal, e a mista, as duas coisas alteradas. Beleza, Mari? Nós falamos então da hipoxêmica, da hipercápnica. Agora falar de alguns sinais clássicos que podem indicar gravidade. Beleza, eu vou falar da parte da tipo 1 ou da hipoxêmica. Vamos dizer que eu tenho um CO2 normal e eu tenho um paciente saturando, vamos dizer, menor que 80%. Então, uma saturação bem baixa, menor que 80%, com o CO2 normal. Como é que eu posso avaliar a gravidade desse paciente? Eu já falei na aula de oxigenoterapia, apesar de estar índice de oxigenação, o termo mais correto é relação PaO2-FO2, ou seja, é quanto você oferece oxigênio e quanto esse paciente tem de pressão parcial de oxigênio no leito arterial. Como é que eu faço isso, Mário? Uma classificação muito utilizada para síndrome de desconforto respiratório agudo de uma forma interessante. Como é que é isso? É bem simples. Você pega a fração inspirada conhecida de oxigênio daquele paciente. Vamos dizer que esse paciente está entubado com uma fração inspirada de oxigênio de 50%. Quando esse paciente ele continua lá com uma saturação de oxigênio por volta lá de seu 88%. Então esse paciente está com sinais clássicos respiratórios e bem refratário ao oxigênio, porque eu estou ofertando já 50% de oxigênio no ventilador mecânico, e ele continua com uma queda de oxigenação ou uma saturação periférica limítrofe. Quando vê a gasometria desse paciente, vê com uma PaO2 de 60. Uma PaO2 também bem no limite, ou seja, uma PaO2 baixa para quem já está sendo ofertado oxigênio. O que eu faço? Você fazer um cálculo de PaO2 dividido pela FO2. Quanto veio a PaO2 que eu falei? 60. E quanto foi a FO2? 50% que eu estou oferecendo. Então você divide 60 dividido por 0,5. Porque 0,5 é 50%. Então 60 dividido por 0,5 dá 120. Uma relação PaO2-FO2 de 120. O que isso quer me dizer, Marlon? Se a relação for de 200 a 300, eu posso sugerir que é um distúrbio leve. Se for uma relação de 100 a 200, eu posso sugerir que é um distúrbio moderado, que é o caso do nosso paciente, com 120. Uma relação PaO2-FO2 menor que 100, um distúrbio grave. Então, o índice de oxigenação, ou melhor dizendo, a relação PaO2-FO2, ela pode indicar um sinal de gravidade daquele paciente, que o indivíduo tem um distúrbio grave, moderado ou um distúrbio leve. Isso está sendo muito utilizado no fenótipo H da Covid-19, quando tem síndrome de desconforto respiratório, para avaliar o grau ou o déficit de oxigenação daquele paciente, se é leve, moderado ou grave. Mário, então, eu entendi basicamente que seria esse índice. A fim didático também, gente, mais em parte de concursos, exercícios de concurso, realmente você pode também ter questões onde ele fala que a PaO2 ela é diferente se o paciente está em pé, deitado, em alguma posição de decúbito ou em supino. Então, nessa condição, ele fala o seguinte, tem uma regra. Se o paciente está em pé, na posição ortostática, você faz o seguinte, qual seria o PaO2 ideal? Lembra que na aula de oxigenoterapia eu falei que você pode encontrar o PaO2 ideal para a idade do paciente. Só que eu falei que isso não é muito utilizado, por quê? Que ele não consegue referir se o paciente tem doença prévia, nada disso. Eu gosto de avaliar sempre pela saturação. Se ele precisa de oxigênio ou não, a saturação já é muito bem-vinda e já é suficiente. Porém, se você quer avaliar qual seria a PaO2 ideal para aquele paciente, se ele tem um pulmão totalmente saudável, você pode saber isso daí pela sua idade. Se o paciente está em pé, você faz o seguinte, uma regra, 104,2 menos 0,7 vezes a idade. Então ele colocou aqui, ó,
Nessa condição, ele fez um exemplo clássico de um paciente de 75 anos na posição em pé. Então, 104,2 menos 0,7 menos 75 anos. 75 anos foi a idade dele na posição em pé, a regra número 1. O valor deu 83. Se esse paciente estiver em pé, a PaO2 desse paciente estimada é por volta de 83 milímetros de mercúrio, de 80 a 100. Essa mesma condição, ela pode mudar, entendeu? Na posição de decúbito ou supina. Você vai perceber que na posição de decúbito e supina, essa PaO2 vai ser menor. Então você pode calcular utilizando as regras abaixo. Essas regras são mais utilizadas, como eu falei, em prova de concurso. É necessário você saber se você for prestar algum concurso. Na realidade clínica, a saturação periférica de oxigênio é muito fiel para avaliar se tem algum déficit de oxigenação e qual o grau de déficit de oxigenação para esse paciente. E agora também está sendo muito utilizada a relação também saturação e FiO2. Não falei de PaO2 e FiO2, como eu falei anteriormente, e sim de saturação e FiO2, como a saturação também é muito fiel. Marli, diferença alvéolo arterial. Então pensa comigo. Eu falei na aula que quem tem muita relação alvéolo capilar ou alvéolo arterial é a tipo 1, porque ela está muito ligada com a membrana alvéolo capilar, dificuldade de difusão. A tipo 2 geralmente tem um déficit de ventilação. E a tipo 3 é a mistura das duas coisas. Se você observar nesse quadro aqui que eu estou falando, a PaO2 na tipo 1 geralmente está alta ou baixa? Está baixa. Por quê? Porque o paciente tem um déficit de oxigenação. Então a PaO2 geralmente cai, tipo 1, hipoxêmica. E o CO2, Marli, geralmente está normal, ou se for um caso bem grave, ele também pode estar elevado. E se o paciente estiver com drive respiratório exacerbado, com a frequência respiratória mais exacerbada, mais alta, ele pode até jogar o CO2 para baixo. Então o CO2 pode estar em três condições nesse caso. Pode estar normal, em caso muito grave pode estar até para cima ou pode estar normal. Então muito cuidado com isso. O clássico é o CO2 normal, o CO2 alterado, que no caso para baixo, e o CO2 normal. Beleza, mas tipo 1 então. PaO2 alterado, vai estar baixo por conta da oxigenação, e o CO2 normal. Mas muito cuidado que ele também pode estar para cima ou para baixo, dependendo do tempo do cursar da doença. E como é que está a membrana alveolo-capilar? Essa diferença alvéolo-capilar ou alvéolo-arterial está alta, quer dizer o seguinte, tem alguma coisa alterando essa passagem do oxigênio para o leito capilar, para o leito arterial. Tem um shunt pulmonar, tem a redução da difusão, tem líquido nesse interstício, então essa distância alvéolo-capilar é muito alta. Então, a diferença alvéolo-capilar na tipo 1 é alta. Por quê? Porque a doença cursa com essa fisiopatologia. Marli, e na tipo 2 a hipercapnia? Geralmente a hipercapnia, o que acontece? A PaO2, ela pode ou não pode estar baixa, ela pode estar normal ou pode estar baixa, então cuidado com isso também, o clássico, geralmente ela pode estar normal. O CO2 vai estar alto, que é o clássico da doença, o PaO2 pode estar normal ou para baixo. O CO2 sempre estará para cima, que classifica ela como hipercápnica, e essa diferença alvéolo-capilar geralmente está normal, porque a doença, a fisiopatologia dela não depende muito dessa membrana alvéolo-capilar, depende mais da ventilação minuto, da ventilação alveolar do paciente. Mas lembre-se, isso é um quadro, tá, gente? O cursar da doença tem que ser avaliado de forma individual. É por isso que tem muita discrepância nessas classificações. Muito cuidado com isso. O clássico eu falei, tipo 1, PaO2 alterada, CO2 normal, diferença alvéolo-capilar alterada, porque a fisiopatologia depende disso. A tipo 2, PaO2 pode estar normal, o CO2 geralmente está alto e não tem diferença na membrana alvéolo-capilar. E a mista geralmente tem tudo alterado, né? PaO2 para baixo, CO2 para cima, e diferença alvéolo-capilar também acentuada, por conta da tipo 1, que está ligada na mista. Beleza? Mas cuidado com os quadros. Os quadros também são fins didáticos, eles alteram de acordo com o cursar da doença. Então, muito cuidado com isso, avalie o indivíduo de forma individualizada. Manifestações clínicas nós falamos, né, gente? Respiratórias são, o paciente refere dispneia, uso de musculatura acessória, aumento da frequência respiratória, uso tem tiragem, retrações, respiração paradoxal, ou seja, alteração tóraco-abdominal, oxigenação reduzida, saturação periférica reduzida, aumento do gás carbônico, alívio cardiovascular, taquicardia, arritmia, outras situações como sudorese, diminuição do nível de consciência, todas essas condições podem ser sinais clássicos de insuficiência respiratória, tá bom? Então muito cuidado com isso. Aguda, tá? Aqui tem um bonequinho mostrando as mesmas condições, taquicardia, respiração paradoxal, taquidispneia, inquietação, agitação,
uso de musculatura acessória, dilatação de narinas, cianose, então, bem clássico, entendeu? Você percebeu esse vídeo com os sinais clássicos, então, abre seu olho, você pode estar de frente com o indivíduo com os sinais clássicos respiratória, hipoxêmica, hipercápnica ou mista. Você já sabe avaliar. Etiologia. A etiologia da insuficiência respiratória pode ser de origem pulmonar ou extrapulmonar. Vou dar alguns sinais clássicos. Vamos dizer, pulmonar, pode ter uma pneumonia bacteriana. Então, gerando muito fluido intersticial, muito fluido alveolar, gerando uma diferença alveolo-capilar acentuada. Nessa condição, o paciente tem uma queda de oxigenação brusca com o CO2 normal. Então, insuficiência respiratória tipo 1, o CO2 está normal, e a etiologia de origem pulmonar. Marne, dá uma etiologia extrapulmonar. Vamos dizer que o paciente teve um AVC. O paciente tem um AVC isquêmico, o drive respiratório dele está reduzido, uma frequência de 8 incursões por minuto, e o volume corrente é com 200 ml, reduzido também. Essa multiplicação dá um volume minuto bem reduzido. Esse paciente começou a reter gás carbônico, tem sinais clássicos de respiratória. Nessa condição, esse paciente então é classificado respiratória hipercápnica, porque pode ser por conta do aumento do CO2, por conta da diminuição do volume minuto alveolar, e a causa não é pulmonar, a causa é neurológica. Então, não coloque na sua cabeça que a respiratória só vai ser ligada à causa pulmonar. Ela pode ser de causa extrapulmonar, causa neurológica, causas vasculares, cardiovasculares, causas infecciosas, como no quadro séptico, o choque séptico, com diminuição da perfusão tecidual. Então, muito cuidado com isso. As causas podem ser diretamente do pulmão ou causas não ligadas diretamente com o pulmão. Um caso clássico, uma cifroescoliose, uma deformidade torácica. O paciente não consegue manter o volume corrente ou volume minuto alveolar, porque a deformidade torácica gera uma perda de eficiência múscula ou bomba ventilatória. A musculatura respiratória é ineficiente por conta da alteração da cifroescoliose. Você deveria fazer 400 ml de volume, só faz 200. Esse paciente vai hipoventilar, mas a condição não diretamente é pulmonar. É uma alteração de caixa torácica, uma deformidade torácica. Então, muito cuidado, tá? A alteração não necessariamente pode ser de origem pulmonar, ela pode ser de vários sistemas, tá bom? Muito cuidado com isso. Outro caso, paciente com uma insuficiência renal aguda. O paciente tem elevação das escórias renais, ureia e creatinina, a ureia é elevada, o paciente começou a rebaixar o nível de consciência com redução da frequência respiratória. Ele vai hipoventilar por diminuição do volume alveolar e pode ter realmente também aumento do gás carbônico, levando a respiratória hipercápnica no tipo 2. É uma causa pulmonar, uma causa renal. Então, muito cuidado com isso. Falamos então da fisiopatologia de cada uma delas. Geralmente, a tipo 1 ligada muito com a relação membrana alvéolo-capilar. Muito ligada também com a relação shunt direito-esquerdo, mistura de sangue, a parte cardíaca, câmaras. Muito ligada também com tromboembolismo pulmonar, a parte vascular pulmonar. Porém, tem uma pequena, não exceção, mas um quadro que pode também ligar as duas coisas. Eu falei que a hipoventilação é muito ligada com a tipo 2. Porém, pode ter ligação com a tipo 1 também. Pense comigo. Esse paciente pode também ter queda de oxigenação porque a quantidade de gás alveolar que chega naquele paciente não seja adequada, gerando tanto aumento do gás carbônico como diminuição da oxigenação. Então, a hipoventilação é um quadro clássico de fisiopatologia que pode gerar tanto a tipo 1 como a tipo 2. Então, a fisiopatologia da tipo 1 basicamente é membrana alveolo-capilar. Porém, a hipoventilação também pode levar a tipo 1. E há outras exceções, outros quadros que também levam ao shunt direito e esquerdo e o tromboembolismo pulmonar, tá bom? Muito clássico. O desequilíbrio da relação ventilação-perfusão também pode gerar a queda de oxigenação ou a tipo 1. Isso pode ser considerado no quadro séptico, pode ter uma perda de perfusão tecidual a nível pulmonar, chega menos sangue naquele pulmão, gerando uma perda dessa relação, diminuição dessa relação ventilação-perfusão. Com isso, o paciente também ter uma queda de oxigenação, uma telectasia, por exemplo, uma redução do gás alveolar, um pulmão se colapsou, entrou em colapso, não tem menos gás alveolar, a hipoventilação também pode gerar a insuficiência respiratória tipo 1. Então a tipo 1 ela tem muito mais casos ligados com ela do que até a tipo 2, se for estudar um pouco mais a fisiopatologia. Tem a relação membrana alveolo-capilar que é clássica, mas pode ter hipoventilação, pode ter shunt direito-esquerdo, pode ter alguma doença da perfusão
pulmonar, como um clássico tromboembolismo pulmonar. Então, muito cuidado, que a relação, a fisiopatologia da tipo 1, ela é um pouco maior. Vamos lá, Marden. Uma última condição também, uma baixa fração de oxigênio, ou seja, nós falamos que na aula de oxigenoterapia, que a fração inspirada de oxigênio a nível atmosférico é de 21%. Se você tem uma ala, um quarto pegando fogo, um incêndio, e você está dentro daquela ala, você está inspirando aquele gás daquele ambiente, você pode também ter uma redução da fração inspirada de oxigênio naquele nível. Ou seja, você de vez de 21%, você está inspirando 16%. Por quê? Porque o resto do ambiente está composto por outros gases. Nessa condição você vai ter queda de oxigenação, respiratória tipo 1 por conta da baixa fração inspirada de oxigênio, muito comum em locais de incêndio, alas de incêndio. Outra condição também, altas altitudes. Está subindo um morro, nós já falamos em aulas também que as grandes altitudes diminuem a pressão atmosférica. Nessa condição, se a pressão atmosférica é menor, isso depende muito, isso tem uma íntima relação com a parte alveolar. Lembre que para ter ventilação, ter entrada de ar, tem que ter diferença de pressão entre a atmosfera e a parte alveolar. Se essa diferença for cada vez mais reduzida por diminuição da pressão atmosférica, que acontece nas grandes altitudes, também pode ter queda de oxigenação. Então, Marco, o que está me falando? Que nas grandes altitudes, a alteração não está a nível pulmonar, e sim nível atmosférica. A atmosfera não consegue ter uma boa relação com a nível pulmonar, nível alveolar, não gerando uma boa diferença de pressão. Nesse caso, também vai ter queda de oxigenação, um caso mais diferenciado. Então, nós falamos do tipo 1, muito clássico, fisiopatologia, membrana alveolocapilar, hipoventilação, shunt direito e esquerdo, parte cardíaca, doenças da perfusão pulmonar com tromboembolismo pulmonar e algo muito comum também, inspirar baixas frações inspiradas de oxigênio. Beleza, Marta, então muito comum, a gente falou daquela lei de Fick lá, parte diária, diferença de pressões e espessura. Gravar essa lei porque ela é importante para você agora. Marta é tipo 2. A tipo 2, a clássica dela, a fisiopatologia clássica da tipo 2 é a ventilação alveolar. Falei várias vezes no vídeo. Ou diminuição no volume corrente, ou diminuição da frequência respiratória. Se eu tenho doenças que cursam com diminuição da frequência respiratória, alta chance de diminuir o volume minuto alveolar, diminuindo então, aumentando o gás carbônico, gerando uma insuficiência respiratória hipercápnica. Então, a fisiopatologia clássica da tipo 2 é diminuição do volume alveolar, ou diminuição da frequência, ou diminuição da quantidade de gás. Nessas duas condições geram um volume minuto alveolar baixo, o corpo não consegue expulsar esse gás carbônico, ele vai retendo, guardando a nível arterial, elevando o gás carbônico de gerância respiratória tipo 2 ou tipo hipercápnica. Muito comum nas doenças neuromusculares. O paciente tem pouca musculatura, ou seja, ele não tem uma bomba ventilatória adequada. Nessas condições ele começa a hipoventilar, ele coloca menos gás para dentro do alvéolo. Nessas condições ele não consegue expirar adequadamente. O volume alveolar está reduzido, com isso diminui o volume corrente está reduzido, o volume minuto está reduzido porque ele está cansado. Nessas condições, esse paciente começa a hipoventilar, aumentando também o gás carbônico. Então nós finalizamos essa aula respiratória classificando a respiratória. Falamos das formas das trocas gasosas tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou mista. Falamos de aguda, crônica e crônica agudizada. Nós falamos da fisiopatologia de cada uma delas, como cada uma ocorre, da tipo 1, da tipo 2. A mista são as duas coisas relacionadas. Não esquecer que a tipo 1 é um pouco mais complexa, relaciona muito com a membrana alveolocapilar, mas pode ser também por hipoventilação, pode ser por shunt direito e esquerdo, pode ser também relacionada com a baixa fração inspirada de oxigênio, com esse desequilíbrio em relação ventilação-perfusão, que é o caso do tromboembolismo pulmonar. E a tipo 2, nós falamos muito que ela está ligada com a ventilação alveolar. Ou o paciente tem um volume corrente baixo ou inadequado, ou uma frequência também reduzida. Então, não esquecer que essa aula é a segunda aula que a gente fala de terapêutica, diagnóstica e terapêutica para esses pacientes. Como diagnosticar pacientes com insuficiência respiratória. Sinais clássicos, sinais de insuficiência respiratória como uso de musculatura acessória, aumento da frequência respiratória, taquipneia, que é o aumento da frequência, relata de espineia, taquicardia, sudorese, essa respiração paradoxal, ou seja, tem uma relação incongruente entre caixa torácica e abdômen, sinais clássicos de tiragem, retrações, então tudo isso, queda de oxigenação,
por avaliação da saturação periférica. Então, tudo isso são sinais clássicos respiratórios. Então, a partir de hoje, você não pode esquecer que essa aula é muito importante para você e suas dúvidas você pode perguntar tanto no WhatsApp como no Google Class. Então, muito obrigado, espero ser compreendido com essa aula e qualquer dúvida você pode perguntar depois. Valeu e até a próxima!